Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, podcast revelador da vida das pessoas que já chegaram lá com autonomia e otimismo e principalmente com assuntos da sociedade que nos envolve. Gravado no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, apresentadora e criadora do podcast. Fui arquiteta por 40 anos, atriz, servidora pública. Hoje eu palestro, faço também conteúdos nas redes sociais para incentivar mulheres 60 a mais a se redescobrirem nessa nova fase da vida que pode ser uma fase de muitas alegrias. E, claro, eu também sou uma mulher 60 a mais. No episódio de hoje, do 60 Pode Mais, vamos falar sobre um tema difícil e urgente: a violência contra mulheres com mais de 60 anos. Bom, a violência contra mulheres não tem idade, a gente sabe disso. E para isso temos uma convidada muito especial, uma delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com 23 anos de atuação na segurança pública e boa parte deste tempo a Delegacia da Mulher. Hoje é ouvidora-geral da Polícia Civil e atua como palestrante, especialista em enfrentamento à violência de gênero e consultora e mentora em liderança feminina e no enfrentamento à violência contra a mulher. Este episódio é um convite à conscientização, à escuta ativa e à ação, porque toda mulher merece viver com dignidade em qualquer fase da vida. Com vocês, a delegada Tatiana Queiroz. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada a você, Carla. Obrigada pelo convite. É um assunto que, assim, merece muita importância, muita, porque pouca gente fala disso. Muito pouca gente fala da violência contra mulheres idosas. Isso. E você teve essa iniciativa maravilhosa de me chamar e eu agradeço demais. E eu que agradeço você ter aceitado o convite. Gente, olha, se você que está aí assistindo ainda não segue esse canal, tem um botão aqui embaixo, olha, aperta para seguir, tá? E olha, curte esse episódio para que essas plataformas, a plataforma que você estiver ouvindo, assistindo, possa entregar mais esse conteúdo e o meu objetivo seja atingido, de levar essa minha voz para mais pessoas. Bom, delegada. Posso chamar de delegada? Pode chamar de Tatiana, delegada. Delegada Tati, como Delegada alguns me Tati. chamam também. Bom, você é formada em Direito pela PUC-Rio, possui diversas especializações, incluindo Direito Penal, Gestão Estratégica em Segurança Pública, Gerenciamento de Riscos e Crise, Compliance de Gênero. Foi titular também de 4 delegacias de atendimento à mulher e a primeira mulher a comandar o Grupo Especial do Local de Crime da Divisão de Homicídios da capital e de Niterói. Você teve toda essa formação e levou sua carreira para esse enfrentamento à violência feminina, né? O que te levou, né? O que te motivou a seguir esse caminho? Você, como delegada de polícia, eu já estou na segurança pública há 23 anos, eu fui tira, né? Fui antiga escrivã de polícia, continuei estudando, passei para delegada e continuei seguindo esse caminho de garantidora da lei, né? Nós somos os primeiros garantidores da lei. Então, qualquer pessoa que chega numa delegacia de polícia, eu digo nem pessoa, eu digo ser vivo, porque o delegado também é garantidor da fauna, da flora, da legislação, da aplicação, né? Animais e meio ambiente. Então, eu digo o seguinte, eu sou garantidora do direito fundamental do ser vivo. E só que essa minha relação com o enfrentamento à violência contra a mulher, ela surgiu repentinamente. Eu recebi um convite em 2011, 2011, para trabalhar com o enfrentamento à violência contra a mulher numa delegacia de atendimento à mulher. Na época, a chefe de polícia era a doutora Marta Rocha. Sim. E eu me identificava muito com a trajetória dela, porque ela foi escrivã de polícia, foi uma das mulheres que desbravou a nossa polícia,
né? Ela é, né? Um marco dentro da Polícia Civil, porque ela foi a primeira mulher a ser chefe e com esse legado do enfrentamento à violência contra a mulher. E acabei indo para a primeira delegacia, uma delegacia que não tinha estrutura alguma, porque normalmente as delegacias de atendimento à mulher, elas eram consideradas não eram consideradas uma delegacia especializada, né? Muita gente tinha um preconceito. E, e comecei a trabalhar com enfrentamento, comecei a gostar muito, comecei a aplicar coisas que eu vi na minha carreira, né? Principalmente na divisão de homicídios, ali naquela unidade. E eu vou citar um exemplo, que é o protocolo de atendimento imediato aos crimes de estupro, que eu peguei o mesmo protocolo da divisão de homicídios de local de crime e apliquei lá. Então, a gente conseguiu atender mulheres vítimas de violência sexual, no caso, dignidade sexual, imediatamente. Então, a gente conseguiu aumentar a rede de atendimento, conseguimos elucidar esses crimes com mais rapidez, porque usando esse protocolo a gente consegue chegar mais rápido no autor e ganha credibilidade com as vítimas, que elas acabam informando muito mais. Então, eu comecei a entender mais esse enfrentamento. E aí a vida, Carla, ela me guiou para esse caminho, porque depois eu fui secretária de assistência à vítima, criei o núcleo de feminicídio do Rio de Janeiro, do estado, né, de atendimento às vítimas indiretas, também baseada na minha experiência na divisão de homicídios, que a gente não tinha o cuidado com os familiares das vítimas do feminicídio, né? Nós tivemos uma delegada vítima de feminicídio no ano 2015 e eu percebi isso com a família dela, que depois a família dela precisou de uma assistência e não teve, então nós criamos essa... Porque a mulher morre muitas vezes e deixa filhos, deixa mãe, deixa, né, uma situação dramática. Exatamente, são as vítimas, a gente chama de vítimas do feminicídio também, né? Depois fui para a Secretaria da Mulher, trabalhei na Superintendência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, com todos os 92 municípios do Rio, gastamos muita sola de sapato, aí fui vendo as estratégias, né, para determinados municípios, onde ocorre mais violência contra a mulher, onde não ocorre, onde existe a subnotificação, onde existe maior incidência dos crimes sexuais. E depois eu assumi o departamento de atendimento à mulher da Polícia Civil, que são 14 unidades de polícia especializadas, né, no enfrentamento à violência. E lá foi que você prendeu bastante? Olha, eu vou falar para você e para todos os ouvintes. As delegacias de atendimento à mulher, elas prendem muito. Elas prendem muito. Porque hoje, né, atualmente, assim, as mulheres estão muito informadas dos seus direitos. Sim, ainda bem, né? Ainda bem. Então, elas procuram uma forma de sair daquela espiral da violência, que não é só a delegacia, né? Não é só a delegacia. Às vezes, até um canal de informações como é o seu. Sim, pois é, exatamente. Ouvindo, percebe que está vivendo uma situação de violência, né? Exatamente, exatamente. As meninas, né, elas prendem, eu acho que um cara por dia, praticamente. Que horror, né? Isso reflete também uma realidade dolorosa da nossa sociedade, né? Reflete, mas é importante. Não, óbvio. É importante, porque você diminuiu a subnotificação. Toda vez que há um aumento do crime contra a mulher, um crime contra criança, contra idoso, você diminui a subnotificação. E nessa sua experiência toda, nesses anos todos, quais foram os tipos mais comuns de violência que afetam as mulheres? Porque as que mais chamam a atenção, porque você também é uma estudiosa do assunto, né? O que mais chama atenção é justamente o feminicídio, né? Porque é uma coisa assim dramática e encerra. Mas existem outros tipos de violência, né?
a física, financeira, patrimonial, Aham. Tem. né? A patrimonial, ela começa a ser identificada de um tempo para cá, né? Uhum. De um período para cá. Mas eu vou te dizer uma. Eu gosto de dar exemplos, principalmente para as mulheres ouvintes que gostam de novela, né? Uhum. Mas eu não sei se você lembra de uma novela chamada Caminho das Índias, Claro, que lembro. a Maitê Proença, ela era namorada de um cara chamado Odilon, o ator era Odilon alguma coisa, que era o Mike. O personagem dele era o Mike. E aí ele praticava violência patrimonial contra essas mulheres, contra várias mulheres. E a Maitê Proença, ela foi uma dessas vítimas. Isso aí eu vou dizer que foi no ano 2008. Sim. É, já tem tempo a novela. 2008, 2009, vamos dizer assim. Então, e aí nós, depois que tivemos essa personagem, outras mulheres começaram a aparecer relatando esse tipo de violência, Que a gente não percebe que é uma que a violência, gente não muitas percebe que é vezes. uma violência, que os homens se aproximam de mulheres para praticar a violência patrimonial. E não deixam aquela mulher dispor do seu salário. Várias cantoras, atrizes começaram a ir para a rede social agora, nos últimos anos, relatando isso. A própria violência psicológica, que houve um aumento absurdo de Sim. uns dois, 3 anos para cá. É, Então, das pessoas, dos homens diminuindo as mulheres muitas vezes, não valorizando, mostrando, ah, quem é você? E por aí vai, coisas piores. é, Não a, é isso? a, Que é a psicológico. questão não é nem essa, Carla. A questão é a seguinte, que as mulheres passaram a perceber Sim. que aquilo é um tipo de violência. A violência já existia, só que ela não sabia denominar. Então, agora, com as informações vindas da internet, que algumas são realmente fake, outras são. Tem que tomar muito cuidado com as informações vindas da internet, vindas de rede social, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas com as informações verdadeiras para que você possa ter o caminho real e identificar o tipo de violência que você está sofrendo ou não. Então, algumas mulheres que não sabiam, que às vezes eu poderia estar sofrendo e não me atentava para isso. Uhum. Ou Claro. você, ou aquela Sim, mulher do é. trabalho, lá no trabalho, por exemplo. Por que hoje o assédio moral, né, no trabalho está em voga? Né? Por que a gente está Porque é uma violência. por que a gente está falando sobre isso muito mais do que antes? Porque hoje a gente consegue identificar. Sim. E era uma prática comum. Eu mesma sofri um assédio moral no meu trabalho e quando eu fui reclamar, me disseram que nada podiam fazer, porque a pessoa era o chefe. Entendeu? Hoje, Então, hoje, assim, hoje em dia já se tem um outro cuidado, né? Isso realmente é muito importante, ainda bem que essas coisas estão mudando. E para as mulheres acima dos 60 anos, o que que você identifica como a violência mais comum? eu vou colocar um dado aqui do Dossiê Mulher de 2024, né, que são dados de 2023 e o lançamento do Dossiê Mulher 25 vai ser agora, no segundo semestre. O índice de violência, né, de qualquer tipo de violência, entre mulheres de 30 a idade, de 30 a 59 anos. Hoje, mais de 50% da violência ocorre nessa faixa etária, de 30 a 59 anos. As mulheres acima de 60, elas ainda têm muita vergonha em relatar qualquer tipo de violência. É vergonha só isso que dificulta? Vergonha que dificulta. Às vezes, a mobilidade, muitas vezes, não dificulta, porque hoje você tem mecanismos online, você tem o registro de ocorrência online, você tem o aplicativo Rede Mulher, que é um aplicativo que as mulheres podem baixar, está lá do governo do Olha, é estado. importante isso, quem Você está tem, aí. você tem o RO online, você tem 190 online, você tem diversos canais online, você tem as ouvidorias, elas estão aí para receberem também denúncias e reclamações.
Então, hoje, o aspecto da mobilidade, ele não influencia tanto, é mais a questão da vergonha também. Muitas mulheres aturaram seus maridos e hoje não aturam mais Isso assim, autores de violência. sim, com certeza. Você pode olhar lá, você pode refresca a sua memória na época dos seus avós, como era a postura da sua avó com o seu avô, do seu avô com a sua avó, depois da sua mãe, depois da sua postura e da sua filha daqui por diante. Uhum. As posturas vão mudando, as mulheres Sim. permaneciam caladas, era cultural você aceitar o machismo, você aceitar qualquer tipo de violência ali psicológica, né? Porque muitas mulheres foram vítimas e se calaram. Então você traz essa cultura, né? Por mais que as mulheres sejam independentes, financeiramente e fisicamente também, porque as mulheres de 60 hoje estão dando show Sim. em Bom, cima de eu tenho mulheres de 20. 62. Em cima das mulheres de 20. Eu sou uma mulher de 50, não me troco por ninguém de 30. Desculpa Pois aí. é, eu também não me troco, não. Então, mas hoje as mulheres não, hoje você trabalha a cultura para que você não tenha mais vergonha e não tenha mais barreiras de denunciar ou procurar ajuda. Mas a gente fala assim de muitas bolhas, né? Existem muitas bolhas no próprio estado do Rio de Janeiro, nesse país, no mundo. Então, por exemplo, a nossa bolha, ela tem mais informação, né? Tem mais possibilidades de tomar uma atitude, de identificar e tomar uma atitude. Agora, a gente tem muitas vezes aquelas pessoas menos favorecidas, que se saírem daquela redoma ali, daquela situação muitas vezes dramática, elas não têm muita perspectiva, né? Então, Existem as questões sociais, exatamente, tem várias outras socioeconômicas, questões. E claro. as pessoas? E assim, a gente está falando que mulheres com 60 anos hoje, né, estão aí muito bem, realmente. O envelhecimento, hoje em dia, né, a gente está vivendo mais, então a gente está chegando nessa fase, essa minha geração, com energia, com jovialidade, com vontade de fazer coisas, mas nem todo mundo viveu assim se preparando para essa fase. E tem pessoas mais velhas ainda, além dos 60, né? Sim, Então, assim, cada um tem a sua história. Então, tem pessoas mais debilitadas, sim. né? Então, como essas pessoas podem fugir ou sair desse ciclo de violência? Bem, eu coloco o seguinte, que a segurança é uma responsabilidade de todos. As mulheres que normalmente conseguem sair dessa espiral da violência são mulheres que têm uma rede de apoio. Não é uma rede de apoio estatal, uma rede de apoio de amigos, de parentes. Porque às vezes uma mulher pode ser de qualquer idade, Carla, qualquer idade. Ela conta para uma amiga que está sofrendo violência. Aquela amiga, ela fala: não, você tem que denunciar, você tem que denunciar. Mas na hora de acolher, às vezes aquela amiga não consegue acolher. Eu não quero me envolver. Procura uma ajuda diferente, porque eu não quero me envolver. Só que a rede de apoio, ela é uma rede integrada, tanto a estatal quanto a pessoal. E as pessoas têm que valorizar aquilo que a mulher está falando. Sim, com certeza. Porque se ela resolveu falar, é porque para ela é muito importante. Então, às vezes, a própria família não acredita no que aquela mulher está dizendo. É muito triste isso. É muito E a triste. mulher fica muito solitária, né? Fica. E às vezes até vizinhos, Também. né? E As aí, pessoas do prédio, e aí assim. eu trago para você uma novidade, né? Que até no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, foi editada uma lei municipal no dia 28 de maio, dizendo que o síndico é obrigado a denunciar casos de violência contra a mulher
contra idoso, criança, animais. É uma lei que agora responsabiliza o síndico em caso de omissão. É recente, é Nossa. 8913, eu acho, a lei. Não sei, acho que se alguém puder procurar aí. Assim, É recente. Pô, e é importante isso, né? É Porque muitas recente. vezes ainda tem a cultura em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É, Ou às vezes a pessoa mais idosa, entre os filhos, né? Tem outros familiares em volta e as pessoas não querem se envolver, mas a gente tem que se envolver, tem né? que se envolver. Então, em condomínio, hoje é responsabilidade do síndico. Então, se ele está sabendo de qualquer tipo de violência que ocorre naquele condomínio e ele não denunciar, porque hoje, né, o crime de lesão corporal, qualquer pessoa pode denunciar. Claro, existem outros crimes que, por exemplo, dependem da vontade da vítima, a autonomia da vontade da vítima, aí você precisa de uma representação, aí falando do juridiquês, vamos dizer assim, Uhum. né? Mas num caso de uma agressão física, qualquer pessoa pode denunciar. Então, e o síndico, ele pode ouvir, ou qualquer condômino pode ouvir, Sim, com certeza. e pode denunciar a qualquer momento. Então, É, isso é fica a muito. dica aí da Então, legislação. exatamente. Então, a gente tem que ficar atenta, porque muitas vezes a gente escuta certas situações, até com os animais, com tudo, né? Isso, E exatamente. fica quieta. Mas é importante denunciar, é importante. E fazer o seu papel. Se depois a mulher, coitada, né? Às vezes é digna de pena mesmo, dizer, não, não aconteceu nada, fui eu que caí, É aquela que a maioria, história. que a É. maioria das mulheres não Aí, querem mas a denunciar. gente fez o nosso papel, né? Muitas mulheres têm medo de denunciar também. Por quê? Porque às vezes o camarada é um bom pai, Tem milhões de e aí tem questões. muitas questões envolvidas. Você amou aquele cara ou ama ainda. Eu tô dizendo cara, mas assim, as mulheres também são autoras de crime também, né? A gente tá falando falei só de homens aqui, mas não. A filha pode ser autora de crime contra a Contra a mãe, mãe, o o filho marido pode ser, a mulher está doente, ele pode ser, e ao contrário, né, o marido ser doente e a mulher pode ser ser autora, sim. autora. Então a gente tem que. É porque a gente fica muito ligado em violência doméstica, achando que é violência contra a mulher. Violência doméstica e familiar. É contra a co- criança. É, violência contra a mulher é diferente de violência doméstica e familiar, Uhum, né? E porque a violência contra a mulher, qualquer homem também pode cometer. Uma importunação sexual no transporte público, que é. acontece muito, é, um assédio sexual numa empresa. Então, ela pode ser vítima em qualquer lugar. Agora, por exemplo, uma pessoa já idosa, debilitada, que é vítima de violência, que é denunciado, que ela sai daquele grupo, se não tiver ninguém da família para ficar com essa idosa, que muitas vezes precisa de cuidados, o Estado absorve? Então, existe uma rede de apoio, tanto municipal quanto estadual, para isso. Para essas pessoas que não têm para onde ir. E você tem mecanismos para solucionar. E aí eu digo a você, 76% das pessoas não conhece a Lei Maria da Penha. Não sabe o teor da lei. Só que a lei protege aquela mulher vítima, aquela pessoa que foi vítima, né? No caso, qualquer mulher. Estou falando da Lei Maria da Penha porque a gente tocou no assunto da violência contra a mulher, né? Uhum. É, e não sabe o que a Lei Maria da Penha pode ajudar naquele momento. Mas a rede estatal e a rede municipal, ela tem equipamentos que podem encaminhar essas vítimas para o atendimento psicossocial, para um abrigo se necessário. Uhum. Hoje tem um exemplo que hoje a rede Avon, ela tem uma parceria com a Secretaria da Mulher do Estado do Rio,
que hoje as vítimas são encaminhadas para as redes hoteleiras e podem ficar ali durante um período. Até elas se restabelecerem. Tem um prazo, existem requisitos. Então, a gente precisa saber disso tudo antes. Precisa, para que as pessoas vejam que existe solução. A gente não precisa ficar se submetendo a essa situação, muitas vezes humilhante, violenta, dramática, né, que tem possibilidade de sair disso. Existe uma rede de apoio, é muito bom saber disso, muito bom Existe uma rede de mesmo. apoio e os municípios estão se fortificando cada vez mais nessa rede de apoio. Sim, Porque quando você cria uma Secretaria da Mulher, né, no Estado, nos estados, que isso é um movimento, os municípios eles se movimentam também nessa direção. e a Secretaria da Mulher do município do Rio de Janeiro é muito atuante. Sim, é muito atuante. Muito E atuante. de outros municípios também. Maricá é muito atuante, Quissamã é muito atuante, Niterói é muito atuante. Estou falando vários aqui, mas Do óbvio que estado do tem Rio, é. do estado do Rio. Petrópolis é muito atuante. Nova Iguaçu, hoje, está nesse movimento. Então, quer dizer, os municípios, a municipalização do enfrentamento à violência contra a mulher. Você não deixa só o Estado é um gestor. Né? Entendi. Mas os municípios é que têm um protagonismo. Sim, do atendimento direto ali à população. A população e de acordo com as suas estratégias, gestão, planejamento e as especificações do que acontece ali naquele município. Né? Delegada Tati, olha, a gente está conversando sobre isso tudo e aí eu fico imaginando que a sua rotina, assim, a sua dinâmica de trabalho, eu, né, como uma arquiteta que sempre trabalhou numa outra vertente, numa outra realidade, fico imaginando que deva ser muito pesada, né, assim, vou usar esse termo, uma rotina pesada, de casos, assim, às vezes, sei lá, abomináveis, né, situações. Mas, de qualquer maneira, muito obrigada. Eu agradeço até que tenha alguém que cuide disso, né? Porque imagina, se não tivesse, a gente precisa dessas pessoas. Isso é importantíssimo para a nossa sociedade. E você, sim, teve esse trabalho, teve até. Você ganhou até uma medalha Tiradentes, não foi isso? Pelo seu trabalho, pelas vítimas de Petrópolis também, que deve ter sido Isso. um drama Foi também enfrentar realmente. aquilo lá. Foi. Eu era secretária de assistência à vítima e teve essa catástrofe lá, essa tragédia, e foram mais de 500 vítimas, a maioria delas crianças e mulheres, porque era um horário que muitas delas estavam voltando para casa, muitas mães perderam seus filhos. A gente já tinha um trabalho na época da Secretaria de Assistência à Vítima, que eram as mães que perderam seus filhos pela violência urbana, e lá a gente aplicou a mesma metodologia também para essas mães, né? E a gente conseguiu fazer, eu como delegada de polícia, a minha equipe de psicólogas e assistentes sociais, conseguimos fazer a ponte no IML com essas vítimas, porque muitas delas chegavam com fotos de seus parentes e que não estavam identificados ainda, e a gente conseguia levar essas fotografias para os peritos e assim a gente conseguia identificação papiloscópica mais rápida daquelas vítimas. Então, o Estado ele respondeu mais rápido a aquelas vítimas no caso das perdas, né? E você à frente de toda essa que elas, operação. muitas pessoas, né? Muitas Sim. pessoas, muitos delegados, muitos peritos, né? Assistentes sociais, voluntárias, psicólogas voluntárias. Naquele episódio, a maioria era voluntário. Sim, Que foi bom, né? Que o ser humano é assim, impressionante. tão bom. Impressionante, impressionante. Foi uma das primeiras a chegar ali, né, naquele lugar ali que aconteceu a tragédia. Eu vi corpos sendo resgatados, a minha equipe resgatou muitos sem vida, e a solidariedade ali foi o meu melhor trabalho e o meu pior trabalho, né? Foi o pior pela tristeza que eu estava vendo ali, e foi o melhor de crescimento profissional e pessoal. Sim.
E com isso até ganhou uma medalha Tiradentes, né? Foi contemplada com a medalha. Não, Com- mas eu não estava sozinha, né? Era a minha equipe toda, eu estava recebendo pela equipe, né? Que Entendi. estava ali. Sim, Fui só o instrumento que é uma bacana pessoa isso. só. Você falar Uma, isso. uma pessoa só tinha que receber, né? Então Você e recebeu pela equipe, porque é eu um recebi trabalho pela equipe. conjunto, né? Mas aí o que que eu fiz também? Peguei, comprei umas medalhas e na hora que eu recebi a minha medalha, eu dei as medalhas para as pessoas da minha equipe de cada setor, né? Por todas Bacana, que estavam bonito. ali. É um reconhecimento também que o trabalho que a gente faz não é sozinho, né? E é um trabalho muito, assim, as pessoas falam muito de servidor público, né? Eu fui servidora pública da prefeitura há muitos anos, é uma servidora pública também. Então, assim, a gente trabalha muito por essa população. Muitas vezes as pessoas não reconhecem o nosso esforço, né? É, é. Nosso trabalho, acha que a gente está sempre se dando bem. Com pouco material humano, Com com pouco poucos recurso, recursos, a gente tem que sempre inovar, a gente tem sempre que ser criativo. É uma das qualidades do servidor, né, que eu acho, é a inovação e a criatividade. A gente está sempre no movimento para poder fazer bem para o nosso poder fazer bem o trabalho. nosso trabalho. E ali, assim, quando você fala da medalha, né, outras medalhas também eu já, já recebi e eu só sou a pessoa que recebe. A medalha é sempre da equipe, né? O delegado não faz nada sozinho, o gestor não faz nada sozinho. Nada. Tem uma equipe por trás que pensa, que age e que impulsiona. Né? Então, acho que eu só fui o instrumento da medalha Tiradentes. Tá certo. E aí, você tem um outro lado na sua vida, que você é atleta, né? Diversas modalidades, surf, canoagem, kitesurf, foi competidora. E você me disse que levou essa prática para o seu trabalho, né? Essa sua experiência no esporte. Eu acredito que deva ser também uma válvula de escape, né? O esporte desse mundo que você vive. Como é que é essa relação do esporte com o seu trabalho? Olha, você ser atleta amadora, 40 a mais, que na época eu era 40 a mais, agora eu sou 50 a mais. Sim. Você ser atleta amadora, né? Sem apoio nenhum financeiro. Os atletas profissionais têm, às vezes, um apoio, um patrocínio. Mas você ser atleta amadora e um cargo, né, de alta gestão, de liderança, e conciliar os dois é você acordar 4h30 da manhã para poder treinar, ir para o trabalho e dormir cedo ou não conseguir dormir, plantão. Às vezes eu saía do plantão e ia treinar direto. Então, conciliar isso é um É ter pouco mais. muita disposição. Dá trabalho, né? Vamos dizer É, assim. Mas tudo para você alcançar o sucesso, você tem que trabalhar. sim. Mas me ajuda muito. Por quê? Primeiro que eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Sempre tive meus horários e tudo sempre no mesmo formato. Então, isso ajuda muito. A minha comida, o meu horário de treino, o meu horário de trabalho, o meu horário de almoço, jantar, dormir, é sempre muito sistemático. Todo mundo fala, é chato, né? Não, não é chato. Porque a disciplina leva a gente ao sucesso, Não é, realmente, né? não é chato, é necessário. Isso. É necessário. A gente só atinge o objetivo com disciplina. Exatamente. E você chegar no trabalho e fazer as mesmas coisas, eu vou checar meus e-mails, vou checar minhas mensagens, vou fazer isso. Sistematizar o processo. Uhum. Não dá trabalho depois. No início, realmente dá, mas depois as pessoas acabam se adequando à sua metodologia E tudo flui. e tudo flui. E você levar isso com leveza, né? Levar isso com muita leveza. Então, e eu levo muita coisa do meu trabalho, que é muito engraçado, que quando eu chego em qualquer esporte, todo mundo já fala, ela é a delegada Tatiana ali, ó. Ela é delegada, pô, cuidado com ela. Mas nem sempre, eu sendo delegada, eu sou líder daquilo ali. A canoa, por exemplo, canoa havaiana, éramos 6 remadoras. O líder, ele é a pessoa que faz o leme, é a líder da canoa.
teoricamente. Eu era o motor da canoa. Uhum. Então, fora dali, eu sou a delegada de polícia. Eu tenho uma postura e sou líder da minha equipe na delegacia. Lá, na canoa, eu sou uma remadora e o cargo não influencia em absolutamente nada. É você se despir daquela autoridade. É uma outra função ali, né? É claro que na equipe eu tinha sempre aquela voz, eu componho conflitos. Sempre quando eu tinha algum conflito, alguém me ligava, não, tá acontecendo isso, não sei o quê, tem como você intervir, fulano, não sei o quê, fulana, não, tá acontecendo isso. Ok, vou fazer esse, é o meu trabalho. Mas dentro da canoa, dentro da água, por exemplo, lá naquele momento, você tem que se despir de toda a sua autoridade e você tem que acatar a, a ordem do líder. Uhum. Isso é interessante, porque nem sempre na vida a gente pode ser líder e liderada ao mesmo tempo na vida, né? Mesmo sendo delegada de polícia, você também tem seus superiores. Você também, Sim. de uma certa maneira, é liderada. É liderada, de certa maneira não, você é liderada. Então é bom essas experiências são boas. Mas assim, mas eu imagino, porque a delegacia é uma unidade. Então, você ali é autoridade, né? Então, assim, o líder está um pouco mais distante. Então, no dia a dia ali, você é autoridade. E aí, quando você vai lá para Canoa, você está... Mas a liderança, ela é mutável, né? A liderança, ela é mutável. Não é para sempre. E ela pode ser momentânea. Por quê? Eu liderei uma delegacia e eu fiz uma brincadeira nessa delegacia para aumentar minha produtividade. Eu disse o seguinte, que o policial que me apresentasse uma investigação que a gente pudesse levar até o final, né? E lograsse êxito numa operação, ele lideraria a operação. Então, qualquer caso que chegasse na delegacia, o policial extraía muitas informações, e aí eles começaram a me apresentar várias investigações novas, e dali eu via qual que a gente poderia seguir em frente e pedir uma busca e apreensão, pedir prisão. E o policial lideraria a operação, não eu. Uhum. Então, por exemplo, Você estava preparando novos líderes. o briefing da operação. Eu ficava de mera espectadora e o policial quis, porque o briefing você explica o que aconteceu até chegar ali e qual é a estratégia de ação naquela operação. Certo? Isso é o briefing. Uhum. Né? O briefing das competições é o que você vai fazer naquele trajeto, por exemplo, de Búzios a Cabo Frio, ali, remando. Como é que é o mar, que condições você pode pegar, e aí você vai adequando. Toda aquela preparação. Toda aquela preparação. E aí os policiais começaram a me apresentar muitas coisas. E a produtividade, por quê? Porque eles não eram... motivados, não, assim. eles não eram coadjuvantes. Quer dizer, a autoridade policial, ela é sempre o ator principal. O Oscar vai para a autoridade policial. Não. O coadjuvante, ele vai também. Ele pode ser o principal naquele momento. E eles gostaram muito, né? Uhum. E assim, vários policiais se destacaram depois. E gostaram daquela posição. Foi interessante esse seu laboratório, porque você treinou líderes, né? Exatamente. Você deu oportunidade para eles treinarem esse papel de líder, podem se destacar e, com isso, eles vão se preparando para serem líderes também. Eu não sei se eles podem chegar a delegados só depois de um concurso, porque são investigadores, né? Só depois de um Tem concurso. essa hierarquia. Mas, de qualquer maneira, você vai trazendo essa postura, né, essa atitude de liderança para as pessoas, que é muito importante, até no trabalho, para o trabalho ser mais produtivo. E eu também acho interessante porque eu coloco sempre que a liderança ela é um mix, né, da disciplina, da inspiração e da experiência. As experiências também transformam uma pessoa num líder.
Então, naquele momento, às vezes, alguém já experienciou algo parecido que eu nunca experienciei. Então, eu vou dar voz àquela pessoa, porque ela vai saber o que ela vai fazer. Ela vai ter Então, conhecimento de causa, vai ter né? conhecimento. Então, é aquela liderança, autoridade democrática, né, que a gente chama. Você pode ter a tirana, democrática, a liderança, né? A tirana, Coercitiva coercitiva e mesmo, tal. né? E aí a democrática é sempre que mais é equilibrada, né? Claro, determinados ambientes você tem Depende que. do momento, né? Porque Depende do momento. você está numa operação, vai invadir um lugar, não tem que ser democrático. Você quer ir por ali ou quer ir por ali? Não, 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 é não, você não. por ali, vamos, né? Exatamente. Liderança tem esses momentos. Agora, gente, a gente já está avançando no tempo É, aqui, e eu queria te fazer só mais uma pergunta. Você falou que agora é 50 a mais. isso. E dizem que nós mulheres passamos pela crise da meia-idade aos 50, porque nós vamos viver 100, né? Então a crise da meia-idade agora é aos 50. Você está passando por essa crise, quer dizer, aquele momento que você quer repensar a vida, quer fazer outra coisa? Assim, é interessante porque nesse meus 50 anos, né, eu daqui a pouco me aposento como delegada de polícia. Por idade e por tempo de serviço, ao mesmo tempo. Hum. Eu consegui Juntar ali juntar os não dois. fica esperando, né? Então, daqui a Chegando. pouco, eu não vou pagar o pedágio, né, que falam aí. E aí, eu vou precisar repensar daqui a um tempo, né, o que eu já tenho pensado nisso. Então, o que eu posso fazer a partir de agora, né, para agir depois da minha. Quando eu estiver aposentada. Eu não sei se eu vou me aposentar como delegado aos 52 anos, que é daqui a 2 anos, ou se eu vou trabalhar até os 70 anos. Isso eu não sei, porque o futuro a Deus pertence. Claro. Só que, qual é o meu propósito de vida? Que aí você tem que descobrir qual é o seu propósito. Primeiro, disseminar o conhecimento. Eu não consigo ficar calada, Carla. Não consigo. Eu tenho que dizer o que eu aprendi, que eu sei fazer. Então, por isso, eu fui para outro caminho também. Eu sempre lecionei, sempre dei aula em cursinho preparatório para concurso, quando eu estava afiadíssima, né? Aí os cursos querem contratar a gente para dar aula, né? Para poder estimular outros concurseiros. Hoje não. Hoje eu quero falar o que eu aprendi ao longo da minha trajetória, porque eu sou uma mulher diferenciada. Eu me considero assim, pela minha Sim, estrutura física, pela parte pela, esportiva, pela por tudo isso. liderança, pelo trabalho de enfrentamento à Por violência. tudo isso. Então eu quero mostrar para outras meninas, e é engraçado que algumas delegadas mais jovens que eu, que passaram no concurso agora há pouco tempo, falam: você é Tatiana Queiroz? Você é a delegada Tatiana Queiroz? Então você fica assim, cara, porque eu te vi na É uma televisão. lenda. Não, porque eu te vi na televisão, aí você fica, caramba, gente, será que tudo. Eu só estou fazendo o Mas meu é, trabalho, mas mas é, é. mas é. Mas é. não só sou eu, não. Tem muitas outras delegadas que fazem um trabalho espetacular. Espetacular. E merecidamente estão nesse caminho aí, de liderança também E de reconhecimento, e de né? reconhecimento. Muitas delegadas. Hoje a gente não somos ainda a maioria na Polícia Civil, como em outras carreiras. A Polícia Civil ela é predominantemente masculina pelas funções e também por determinados Tradição. tradição, da cultura. Mas quem sabe a gente muda esse panorama aí. Mas é importante saber, né, que eu hoje me vejo como uma pessoa diferente. Então, Uhum. aos 50 anos, eu sei que eu posso fazer mais, que eu posso trabalhar mais, só que com outra coisa. Sim. Eu te entendo plenamente. Eu também, nessa faixa etária, aí eu comecei a pensar o que que eu ia fazer. Arquiteta, eu fiz 40 anos de formada como arquiteta, sempre trabalhei com arquitetura, fui muito feliz como arquiteta, mas de repente eu senti que eu queria fazer uma coisa diferente, que isso mistura com a aposentadoria, essa crise dos 50 com a aposentadoria. É. Aí eu queria fazer uma coisa diferente e eu senti que eu queria falar também.
falar. E falar, e isso. estou aqui com podcast, estou aqui nas redes sociais, com as minhas palestras, levando essas questões da mulher pertencem a essa faixa etária dos 60 anos e, na verdade, falando de mulher, porque a gente não faz 60 anos assim, pum, mudou, né? Tudo é um processo a vida da mulher. E estou aqui nesse movimento. E eu vou aproveitar até esse momento aqui, já que você alcança mulheres 60 mais, que muitas mulheres não sabem que tem a delegacia da terceira idade no Rio de Janeiro, que a sede é em Copacabana. Sim, ali perto do metrô. Perto do metrô, né, de Siqueira Copacabana. Campos. E que muito pouca gente conhece essa delegacia. Nós temos uma delegacia também de intolerância. Intolerância racial, intolerância sexual, religiosa. Nós temos uma delegacia especializada para qualquer tipo de intolerância e crime de ódio. A Polícia Civil tem essa sede, tem essa base, que é a DECRAD, que fica no centro da cidade. Nós temos a delegacia da criança vítima também. Nós temos 14 delegacias de atendimento à mulher, nós temos os núcleos de atendimento à mulher em unidades distritais, que são aquelas de numerozinhos. Temos os NUANs, também no interior. Então, assim, o cuidado com as mulheres, né? Porque tudo isso é cuidado com as mulheres. E algumas sofrem até mais violência, só que não vão procurar por nós. E que nos procurem, porque a gente está aberto 24 horas. Polícia Civil, Ótimo, ela importante trabalha você falar 24 isso. horas. Hoje eu sou ouvidora geral da polícia. E hoje a principal meta da ouvidoria é chegar na população para que a população denuncie, reclame e que elogie também Sim. o nosso trabalho, que funciona 24 horas. E que quanto mais as pessoas se conectarem com a polícia, a melhora do serviço acontece. Sim. Tanto dentro, né, institucionalmente, quanto para o próprio povo. A sociedade, exatamente. Essa seria a sua mensagem Seria final? a minha mensagem final. Que nós funcionamos 24 horas. A gente não fecha a porta. Certo. E que a gente precisa ouvir a população. Ótimo, Tatiana. Muito obrigada. Muito obrigada por ter você, assim, pessoa maravilhosa ali, trabalhando e cuidando da gente. Viu? Muito obrigada por ter vindo aqui no podcast. Obrigada pela oportunidade. Espero que daqui a 10 anos eu volte, ou antes, com 60 a mais. Tá certo. Falar sobre o que você fez depois disso, a sua renovação. Olha, eu gostaria de agradecer novamente ao Clube Empreendedor Brasil por ter cedido esse estúdio, pelo apoio. É um estúdio aqui no centro do Rio de Janeiro. E vocês que gostaram, lembre-se de dar um like, né? Curtir e compartilhar com mais pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, precisam ter esse conhecimento. Aliás, um papo muito rico, de muito alerta, uma conversa de muito acolhimento e que fala de muita denúncia, das formas que a gente pode denunciar. Então, eu acho que esse podcast aqui, ele precisa, é necessário que ele seja assistido por muita gente. Então, compartilhem, porque o meu objetivo realmente é levar informação para as mulheres, sejam elas 60 a mais, para a população em geral. Tá? E para os síndicos agora, né? Para os síndicos que precisam saber da nova lei. Exatamente. Então, que esse episódio ajude a quebrar silêncios, viu? E fortalecer essas redes ali de apoio. Gente, muito obrigada pela sua companhia até o momento e até o próximo episódio.